Então faço a pergunta, ao longo do teu dia, estás preparado para quando os teus olhos encontrarem os olhos de Jesus? Ao longo do teu dia, estás preparado para quando os teus olhos encontrarem os olhos de Jesus? Porque agora vemos por um espelho de um modo obscuro, mas depois veremos face a face. Portanto, eu oro que busquemos e pensemos nas coisas de cima, porque a nossa vida espiritual será revelada na glória com Jesus. Então, para ilustrar este ponto, há dois reinos, dois modos de viver. Portanto, quando eu morava nos Estados Unidos, por exemplo, costumava de jantar pelas 5h30, como um bom americano. Agora que moro em Portugal, jantamos normalmente pelas 7h30, 8. Quando morava nos Estados Unidos, costumava de beber um café. Já tomo os cafés normais. Agora, ao nível espiritual, é a mesma coisa. Há dois reinos, dois modos de viver. Quando era do reino, por exemplo, do mundo, procurava a minha própria glória. Agora que fui ressuscitado com Cristo, tenho lugar no seu reino. Então procuro que Jesus seja glorificado. Assim, vemos que tudo o que somos é transformado pelo reino no qual vivemos. É transformado pelo domínio amoroso e libertador do nosso Rei, Jesus. E o nosso Rei dá boas notícias por causa do Evangelho da Graça, real e já, que fomos transportados do reino das trevas para o da luz, que morremos aos princípios do mundo e vivemos de acordo com o reino do qual pertencemos. Por causa do Evangelho da Graça, da nossa nova realidade, de sermos filhos amados de Deus, por causa disso, buscamos também as coisas daquele reino. Buscamos e pensamos nas coisas além de nós, que alinham com o reino do nosso Rei. Então eu espero que vivamos com o eterno reino em foco. Na semana passada revimos como, apesar de terem aprendido este Evangelho da Graça, que não podemos merecer a graça de Deus. Apesar de ter aprendido isso os Colossenses, havia também líderes que tentavam manipulá-los com palavras capciosas, quer dizer, uma maneira suave de falar, à tentativa de manipulá-las à falsa piedade. Na tentativa de convencer os colossenses que precisavam de seguir certas práticas religiosas, mas isto é só uma falsa piedade. Agora, para rejeitar esta mensagem falsa, precisamos também de saber onde então é que vamos andar, qual é o caminho no qual vamos andar. Então, Colossenses 2, versículo 20, na semana passada, lemos: visto que morreste com Cristo para os espíritos elementares do mundo, porque vos sujeiteis ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo. Ora, hoje, ao contrário disso, hoje contemplamos o caminho alternativo da falsa piedade, que é viver de acordo com o eterno reino, sob a autoridade do nosso Rei. Agora, apesar de não ser manifestado este reino, buscamos viver de acordo com a realidade eterna. A realidade eterna para os crentes que na morte de Jesus recebemos a expiação. Na morte de Jesus que nos expiou e na ressurreição a vida eterna que foi nos aplicada. Agora, nesta vida eterna, na qual já estamos a viver, queremos procurar viver de acordo com o eterno que já recebemos. Assim chegamos à nossa passagem. Versículos 1 e 2. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensei nas coisas de cima e não nas que são de terra. Ou seja, foste vivificado com Cristo, por isso louva Jesus, procura Jesus, deseja Deus, muda tudo para que a tua vida esteja completamente
disposta a Deus. Assim andamos sob aquele que está assentado à direita de Deus. O lugar à direita de Deus, que quer dizer o lugar de autoridade divina. O lugar de toda a honra e majestade que existe. Isto é que quer dizer estar assentado à direita de Deus. Fomos ressuscitados com este Jesus. Quer dizer, devido à nossa identificação com Jesus, fomos ressuscitados a uma vida nova que nos dá a capacidade de viver um estilo de vida diferente. Um novo estilo de vida caracterizado por buscar as coisas de cima e pensar nas coisas de cima. Portanto, o que é que quer dizer buscar as coisas de cima? Quer dizer que procuramos, louvamos, esforçamos-nos, desejamos os valores e o modo de pensar, o modo de agir, o modo de viver do reino do qual pertencemos, mas ainda não foi manifestado. Então, por isso, temos de perceber qual é o valor principal. Qual é o valor principal ao buscarmos as coisas de cima? É a glória de Deus. Já foi dito que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tudo o que somos é para que Deus seja venerado como santo e perfeito, respeitado como todo-poderoso, amado e honrado, conhecido com uma reputação respeitada. Isto é procurar sinceramente as coisas de cima. E não é uma coisa relaxada. Não é procurar coisas da zona média-alta, são um pouco acima de ti, para não seres demasiado extremo ou maluco por Jesus. Não, ao contrário, é procurar com toda a sinceridade. Realmente é cooperar com Deus ao Ele fazer como Ele quiser com a nossa perspectiva, com a nossa vida, para a sua glória. É estarmos centrados no reino de Jesus, onde Ele governa, em vez de nós. Já não governamos as nossas próprias vidas, ela que governa. Onde as nossas vidas pertencem verdadeiramente. É a transformação das nossas mentes, dos nossos objetivos, das nossas ambições. Buscar as coisas de cima implica que desejamos e nos esforçamos para que o nosso modo de vida represente a forma como as coisas funcionam no céu. É por isso que Jesus ensinou-nos a orar o Pai Nosso. O que é que quer dizer no Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que a tua reputação seja respeitada. Santificado seja o teu nome, a tua reputação. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é buscar as coisas de cima. Assim queria dar-vos uma imagem das coisas de cima, da sua glória, da glória de Jesus. Portanto, vou ler uma passagem de Apocalipse. Então peço-vos que fechem os olhos e imaginem ativamente. Imaginem esta cena. Vou ler um capítulo de Apocalipse a deixar que o teu coração seja moldado por esta cena. Depois tive a seguinte visão. Vi uma porta aberta no céu. A primeira voz que eu tinha ouvido era como a de uma trombeta. E dizia assim: sobe até aqui e vou mostrar-te o que vai acontecer a seguir. Imediatamente o Espírito se apoderou de mim. Vi então um trono no céu e nele estava sentado alguém que tinha o aspecto brilhante de uma pedra preciosa, de jaspe e de sardônica. O trono estava rodeado de um arco-íris que brilhava como uma pedra de esmeralda. À volta do trono havia mais 24 tronos, e nestes tronos estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Havia 7 archotes ardentes que brilhavam diante do trono. São os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia como que um mar, límpido como um cristal.
No meio do trono e à sua volta havia 4 seres vivos e cheios de olhos, tanto por diante como por trás. O primeiro era semelhante a um leão. O segundo parecia-se com um touro novo. O terceiro tinha um rosto semelhante a um do homem. E o quarto era parecido a uma águia a voar. Cada um dos 4 tinha 6 asas e estavam cobertos de olhos por toda a parte, tanto por dentro como de fora. Cantam dia e de noite, sem nunca parar. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que os 4 seres vivos cantam hinos de glória, de louvor e ação de graças, aquele que está sentado sobre o trono e que vive por todo o sempre, os 24 anciãos caiam por terra diante daquele que está sentado sobre o trono e prostam-se diante daquele que vive por todo o sempre. Lançam as suas coroas aos pés do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, pois Tu criaste todas as coisas e foi por Tua vontade que elas existem e foram criadas. Igreja, isto é a glória de Deus. Isto é que vai acontecer. Isto é a realidade pela qual vivemos. E já ouvi dizer que não vamos desejar, naquele dia, não vamos desejar de ter ganhado mais dinheiro. Adquirido mais coisas, vivido de uma forma mais confortável, tirado mais férias, visto mais televisão ou redes sociais, buscado uma reforma maior ou procurado mais aos nossos próprios gostos. Não, em vez disso, vamos desejar ter dado mais de nós mesmos, para viver para o dia em que todas as nações, tribos, povos e línguas se curvarão ao redor do trono e cantarão os louvores do Senhor, que se deleita com a obediência radical. Buscar as coisas de cima está ao nível do coração. E a orientação da procura dos nossos desejos é dedicar-te totalmente ao que Deus quer. Agora, versículo 2. Nem todos os versículos vão demorar tanto tempo. Versículo 2. Pensar nas coisas de cima está ao nível da tua mente. É a orientação da nossa concentração, do nosso foco. Vamos ficar com um modo de pensar, com a mentalidade da honestidade, pureza, amor, alegria. Mas, como seres humanos caídos, caminhamos para a raiva, a amargura, para o egoísmo, para o julgamento, isto que é natural para nós. Por exemplo, vemos um jovem vestido de uma certa maneira e pensamos que esse nem vale tentar entrar em conversa espiritual. Entramos no trabalho ou na escola e pensamos que estamos acima das outras pessoas, que somos melhores que elas. Entretanto, fomos chamados a considerar os outros dignos de mais honra que nós próprios. Vamos às redes sociais e uma das duas coisas já acontece. Ficamos inundados de inveja ou de orgulho. Muitos dias é fácil passar mais tempo na inveja do que na humildade. Mais fácil focar em como fomos magoados ou ofendidos do que no perdão e na nossa salvação. Então, quando a passagem diz e não nas coisas da terra, é isso. Isso é ter uma mente orientado nas coisas da terra. Então, ao contrário das coisas da terra, vamos considerar as coisas de cima. Foste libertado do teu pecado e dado a própria justiça de Jesus, como se vivesses a sua vida perfeita. Isto leva a mente às coisas dele. Receber a sua justiça leva a mente às coisas dele, os seus valores, tal como a sua mansidão. Mansidão para com as nossas mulheres e mulheres com os vossos maridos. A recordar a lentidão em falar e em nos corrigir que Jesus tem. A preferir esperar e tomar sobre si as consequências. Então eu oro, a minha oração é que tenhamos a mentalidade de mansidão
e gentileza de Jesus para com as nossas famílias, as nossas crianças. E eu falho nisto todos os dias. Todos os dias chega a um ponto onde é que eu falho. Também estou disposto a desistir desta chamada. Preciso de me arrepender de uma forma consistente e constante. Porque também a minha mente se desvia tão facilmente do que é bom e piedoso, do que é fiel e virtuoso. A orientação da minha mente afasta-se tão facilmente de uma perseverança calma, do que é amável e sacrificial. E porquê? Porquê é que isto acontece? Porque eu esqueço-me tão facilmente do meu lugar celestial. Concentro-me no que está à minha frente, em vez das coisas de cima. Estou sempre a esquecer-me que eu fui purificado dos meus pecados. Seria fácil rejeitar, seria fácil rejeitar essa ideia como um idealista. Mas nesse caso estaríamos a negar que nos foi realmente dada a vida eterna. Estaríamos a negar a realidade eterna que Jesus ganhou para nós, simplesmente porque ainda não se manifestou. Agora, não vamos fazer perfeitamente. Tudo bem, Jesus ganhou a tua perfeição e o Espírito Santo aplica a ti. Então é possível procurar as coisas de cima. É possível. Por inundar a tua mente com a própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Portanto, inunda a tua mente com a palavra. Decora, leia, medita nela. Isto é interessante. Quando alguém lê a Bíblia uma vez por semana, em relação à solidão, à inveja, à raiva, ao uso da pornografia, aos vícios, uma vez por semana nada muda. 2 vezes por semana nada muda. 3 vezes por semana nada muda. Agora, aos 4 dias, onde passamos mais tempo na Bíblia que não, a probabilidade de haver o uso da pornografia, raiva, etc., vícios, baixa por mais que 60%. Agora, ao lado positivo, a probabilidade de discipular alguém, encontrar com alguém regularmente para o ensinar a Bíblia, de partilhar a nossa fé, de viver para a glória de Deus. Quando passamos mais dias por semana que não meditar na Bíblia, a probabilidade de fazer estas coisas aumenta por mais que 200%. A palavra é eficaz. Para buscarmos as coisas de cima, temos de pensar nelas, orientar as mentes para as coisas de cima. Então bloqueia o telemóvel. Eu tenho limites das redes sociais e a Courtney tem o código. Pausa o telemóvel. Como o Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Simples. Sei capaz de estar no silêncio e ouvir a Deus. Meditar na sua palavra, meditar no que Ele diz. Orientar a mente às coisas dele, do seu reino. Agora, se não estás a ler nada, podes começar por ler Colossenses. É a carta que estamos a estudar. Mas é natural alinhar tudo o nosso ser com a verdadeira realidade eterna. Apesar de não ser manifestado, é real. Versículo 3 e 4. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Com Ele em glória. Porque morremos ao nosso antigo eu, também deixamos para trás os hábitos dele.
vamos à procura de viver de acordo com a nossa nova vida, a nossa nova realidade. Apesar de não ser visto ainda em toda a glória, sabemos que a nossa realidade espiritual está escondida, sim, certeza. Por exemplo, não entras no local de trabalho, na escola, não entramos no café e as pessoas olham para nós, oi, fogo, aquele gajo está com mesmo a glória de Deus. Não, ninguém pensa nisso, está escondido. A realidade está escondida. Ninguém acha isso. No entanto, fica a verdade que és uma pessoa resgatada, submetida, se já deste a vida, submeteste a Jesus como Salvador e Rei da vida, és uma pessoa, independentemente da realidade escondida, és uma pessoa resgatada pelo Rei dos Reis. Sim, as pessoas não veem isso. Ainda não foste manifestado com Jesus em glória, mas sabemos que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Isto é uma coisa gloriosa, não é uma coisa moderada. É extremista. Agora repara, o versículo 4 diz que Jesus é a nossa vida. É a nossa vida. O que é que quer dizer? Jesus é a minha vida. Não quer dizer simplesmente porque não foi manifestado, não quer dizer que vivemos como se não fosse real. É para sermos identificados pelo nosso amor. Isto não é uma coisa casual, daqui e ali umas vezes por ano pensar em Jesus. Dizer que Jesus é a minha vida está longe de ser equilibrado e consciente de não ser visto como um maluco por Jesus. Isto lembrou-me de uma história. Em 1519, um conquistador, infelizmente espanhol, mas pronto, também conquistaram coisas. Um conquistador espanhol chegou à costa da América do Sul para combater os aztecas. Ora, muitos exércitos já tinham se esforçado durante séculos para conquistar os aztecas e ficar com o seu tesouro. Mas nenhum exército lutou com a determinação, com a ousadia deste exército. Porquê? Porque não tinham, este exército não tinham outro caminho para casa. Não tinham como regressar para casa se não venceram os aztecas. Porquê? Porque antes de irem para a batalha, Cortés, o conquistador, convocou-os na praia. Não para rever o plano de batalha em pormenor, mas para lhes ordenar que queimassem os seus próprios navios e ficassem a ver. Todos nós na praia. Agora, queimam os navios. Não tinham como regressar para casa sem vencer os aztecas. Porque ele só queria levar à batalha aqueles que tinham abandonado qualquer plano B. As suas vidas estavam agora dedicadas totalmente a esta batalha. Então, ao queimarem os navios, morreram as reservas e deram tudo. Não entraram na batalha com uma mentalidade de moderação. Hoje percebe que, se és um seguidor de Jesus, és totalmente dedicado ao Rei dos Reis. Então, quando a passagem diz Jesus, que é a nossa vida, estamos a falar de abandonar nós próprios para o seguir. Jesus não quer a moderação. Quer que tu morras a ti próprio para o seguir. Jesus, que é a nossa vida, não quer a moderação. Quer que tu morres a ti próprio para o seguir. Queima os navios. Ele é
à tua vida e à tua vida inteira. E o mundo vai te odiar por isso, como odiou a ele. Mataram Jesus. Não é para as pessoas gostarem de nós, mas é para sermos identificados pelo nosso amor por elas. Para dar uma imagem do que estou a falar em relação a Jesus ser manifestado em glória, vou ler mais uma passagem do Apocalipse. É o último. Então vi, estamos a falar da glória de Deus, manifestados. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça, os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos em linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho de furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a coxa, traz escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isto é a glória de Jesus, com o qual vamos ser manifestados. Então, igreja, também nós seremos manifestados com Ele nesta glória. Portanto, força, queima os navios, segue Jesus, busca as coisas do seu reino, dê-lhe tudo o que és, contempla nas coisas do teu Rei, Jesus, sabendo que serás manifestado em glória com o Rei dos Reis. Amém.